Bom, eu quero partilhar uma palavra com você, que na verdade é uma série de mensagens aí. Nós vamos fazer uma série, pelo menos de 2 capítulos. Então, sei lá, uma série, uma minissérie, alguma coisa assim. Eu quero falar hoje sobre o tema pare de cuidar de porcos. Pare de cuidar de porcos. E aí quando eu falo sobre parar de cuidar de porcos, você vai se lembrar da famosa parábola do filho pródigo contada por Jesus. Por isso, se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso de número 11 até o verso de número 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do verso 11 até o verso de número 24, que fala dessa parábola de Jesus. Eu quero me aprofundar com você e pensar sobre esse tema, pare de cuidar de porcos. Olha o que diz o texto para nós nessa noite. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm o pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar e voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam-me depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Que palavra maravilhosa de Jesus para nós nessa noite, amém ou não amém? Queridos, eu não sei se você já teve a impressão de estar num lugar aonde Deus não te chamou para estar. Eu não sei se você já teve essa impressão. Eu vou tentar fazer uma ligação aqui para você entender. Quando eu morava aqui em Epitácio, minha mãe e meu pai falavam assim: ó, você não vai para o Rio. Você não vai para o Rio. E aí tinha um primo meu, tem ainda, ele não morreu não, está vivo. O Hugo chegava para nós falando assim: vamos para o Rio? Vamos para o Rio. E quando a gente chegava no Rio, a gente ficava veaco, porque a qualquer hora poderia aparecer meu pai, poderia aparecer o pai do Hugo, o tio Glauco, e aí o negócio ia ser mais quente, se é que você me entende. E a gente ficava veaco, mas ia passando as horas, mesmo aquele sentimento de estar num lugar onde nossos pais não queriam que nós estivéssemos. Nós estávamos ali atrás dos termas, no famoso Jatobá, não sei se você já foi para lá. Já pulou do Jatobá? Alguém já pulou do Jatobá aqui? Eu já pulei do Jatobá.
E a gente ficava ali, no primeiro instante a gente sentia aquele negócio, nós estamos num lugar onde o nosso pai não quer que a gente esteja. Mas aí a gente vai se acostumando e vai perdendo aquela sensação de estar no lugar onde nós não deveríamos estar. E é exatamente isso que esse filho estava vivendo. Esse filho, ele estava acostumado a viver num lugar aonde Deus nunca planejou para ele estar. Pessoas são chamadas para viver na casa do pai, mas acabam aprendendo a sobreviver entre os porcos. É o que esse menino estava vivendo. O filho pródigo, ele não começou no chiqueiro. A história dele não começa no chiqueiro. A história do filho pródigo começa na casa do pai. E o problema não foi apenas o lugar aonde ele caiu em si. O problema foi as decisões que o levaram até esse lugar. Porque tem hora que a gente cria um cisma com o lugar. Mas o problema aqui não é só o lugar. Mas o problema foi as decisões que levaram ele para aquele lugar. Por que nós precisamos refletir nas decisões? Porque quando nós entendemos que decisões nos levam para lugares, e quando nós nos deparamos com lugares como esse jovem se deparou com um lugar extremamente desumano, a gente começa a pensar e a entender que nós não precisamos tomar decisões que nos levam para um chiqueiro, que nos levam para um lugar aonde nós cuidamos de porcos. Há pessoas hoje que estão literalmente cuidando de porcos, e outras que não estão literalmente cuidando de porcos, mas estão cuidando de relacionamentos tóxicos, estão presas a vícios, pecados escondidos, prioridades erradas, ambições desordenadas, pessoas que estão vivendo distante da casa do Pai, distante do lugar que Deus planejou. E deixa eu te falar, quem nasceu para viver na casa do Pai, nunca encontrará satisfação no chiqueiro com os porcos. Por mais que a pessoa se acostume, quem experimentou a casa do Pai, sempre será confrontado na sua mente, no seu coração, quando está diante da mesa dos porcos. É o que Jesus está contando nessa parábola. Na verdade, Lucas capítulo 15, são 3 parábolas contadas por Jesus, em uma resposta à crítica dos fariseus, dos religiosos. Se você ir para o verso 1 e verso 2, você vai ver que Jesus está sendo criticado, Jesus está sendo apontado pelos publicanos e os escribas, que falavam que, ou melhor, pelos fariseus e os escribas, que falaram que Jesus estava se assentando com publicanos e pecadores. Preste bem atenção. E as 3 parábolas aqui, elas possuem a mesma estrutura. A primeira parábola é da ovelha perdida, a segunda parábola é da moeda perdida, e a terceira parábola é do filho perdido. E o foco aqui não é apenas a gente olhar para o filho que saiu, nós também precisamos olhar para o coração do pai que espera, para o coração do pai que está disposto a restaurar. A gente precisa olhar para isso. O filho mais novo representa aquelas pessoas que escolhem viver longe de Deus, acreditando que encontrará uma liberdade, mas na verdade descobre uma escravidão. Esse menino, quando ele sai da casa do pai, ele está buscando uma independência, ele está buscando uma liberdade, mas quando ele chega no local, quando ele chega no ambiente, ele percebe, não tão cedo, um pouco tarde, que aquilo na verdade não tinha liberdade nenhuma, aquilo levava ele para um cativeiro de escravidão.
Então a gente precisa tomar muito cuidado com as decisões que nos distanciam de Deus, porque essas decisões vão nos levar para lugares de falsa liberdade, mas a entrega é uma entrega de escravidão. Uma entrega de escravidão. Agora para pensar, esse menino não está perto de casa. O texto faz questão de dizer para nós que ele está longe de casa. O texto fala para nós, no verso de número 13, que esse menino partiu para uma terra distante. Então ele não está perto, ele está longe. Semana passada nós falamos sobre siga Jesus de perto e não siga Jesus de longe, como Pedro seguiu de longe e negou Jesus 3 vezes por estar longe de Jesus. Esse menino está repetindo a mesma realidade, ele está seguindo, ele está indo para longe, ele está se distanciando da casa do pai. Preste bem atenção, o texto revela isso para nós, não só uma vez, mas 2 vezes, quando ele fala assim: depois de ter consumido tudo, verso 14, sobreveio aquele país. Ele está em outro país, ele já não está mais naquele local aonde está a casa do pai, ele está num lugar distante. Agora para pensar, um jovem que chegou no meio de uma comunidade, rico, cheio de bens, vivendo uma vida desenfreada, todo mundo percebendo, todo mundo vendo aquele homem gastando a sua vida, e de repente esse homem está numa condição de miséria. Uma condição de miséria. A pergunta daquelas pessoas é: quem é esse menino? E essa pergunta não foi uma vez só não, foi 2 vezes pelo menos. Há um momento em que ele tinha muita coisa, e o momento que ele não tinha mais nada. As pessoas perguntaram: quem é esse? De onde ele veio? Quem é? E essa pergunta ficou batendo no meu coração, porque, de fato, quem é essa pessoa? E eu puxei alguns princípios para descrever quem é esse menino. E alguns desses princípios podem ter compatibilidade com a minha e com a sua vida. E eu quero que você aprenda com isso. Quem é esse menino? Primeiro, é alguém que já tem, mas não dá valor no que tem. Esse é o menino. Por que ele é alguém que tem e não dá valor no que tem? Porque o texto diz para nós, e começa falando no verso de número 12, que esse menino chega para o pai dele e fala assim: pai, me dê parte dos bens que me cabe. Ele sabe que tem. Ele sabe que tem. Então ele chega para o pai e fala assim: pai, eu quero, me dê. Pai, é meu, eu quero o que me cabe dos bens. Ele sabia que possuía algo. Mas por que ele não dá valor? Porque o texto mostra para nós que não passado muitos dias, ele vai desperdiçar os seus bens, e todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. É alguém que tem, mas não dá valor no que tem. Entenda que o primeiro erro do filho não é sair de casa. O primeiro erro do filho foi deixar de valorizar aquilo que ele possuía. Querido, preste bem atenção. Um autor, eu não me lembro agora qual é o nome desse autor, ele diz que a vida é uma eterna oscilação. O anseio de ter e o tédio de possuir. Esse autor, ao falar isso, ele está falando sobre uma escala de valorização que nós temos. E como que é essa escala de valorização, pastor? 7 é o número do valor quando eu não tenho. Quando eu não tenho, 7 é o valor. Eu quero ter aquilo, e o valor que está no meu coração é 7. Quando eu alcanço, quando eu tenho aquilo, em vez de aumentar o valor, diminui, vai para 4. Quando eu tenho, vai para 4. E quando eu perco aquilo que eu tinha, começa a valer 10. É como um trabalhador que está desempregado, e aí ele arruma o serviço, ele está em busca de um serviço, 7, eu quero um serviço, eu quero saber. Quando ele conquista aquele valor, aquilo que ele não tem,
Ele começa a trabalhar, daqui a pouco ele começa a murmurar, daqui a pouco ele começa a chegar atrasado no serviço, daqui a pouco ele não começa a responder às obrigações que ele tem que fazer, as responsabilidades que ele não tem que fazer, e daqui a pouco o patrão dele fala assim: obrigado, Deus te abençoe, vai em paz. Quando ele perde, ele fala: meu Deus, perdi, e aquilo passa a valer 10 para ele. Preste bem atenção no que eu estou falando. A mente humana, ela caminha nessa perspectiva. Quando a gente não tem, a gente acha que vale. Quando a gente não tem mais, preste bem atenção, deixa eu falar melhor, que eu me balerei aqui. Espera aí. Quando a gente não tem, a gente acha que vale. Quando a gente tem, a gente não valoriza. Quando a gente perde, a gente percebe o quão valoroso era aquilo. Muita gente vive assim. Aquele menino tinha identidade, aquele menino tinha provisão, aquele menino tinha proteção, tinha herança, tinha relacionamento, mas aquilo que ele possuía deixou de ser suficiente. Ele achou que aquilo não tinha valor. Ele achou que aquilo não tinha mais interesse, ele não estava mais encantado por aquilo. E deixa eu te falar, a ingratidão sempre precede a uma rebeldia, sempre precede a quebras de princípios. Aquele menino, ele não valorizou a presença do pai. Quem não valoriza a presença do pai, acaba desejando um mundo que parece melhor. Que parece melhor. Ele estava vivendo essa realidade. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque existe um pecado nisso, que é o pecado da familiaridade. O filho estava tão acostumado com a casa, que ele perdeu o encanto, a paixão, ele perdeu o senso de valor, de importância, ele perde o senso de valorização daquilo que ele tinha. Isso acontece com muitas pessoas. Às vezes nós estamos acostumados com o culto, acostumado com a Bíblia, acostumado com a oração, acostumado com a ceia, que nós deixamos de enxergar o privilégio dessas bênçãos sobre a nossa vida. Isso pode acontecer no teu casamento. Se você entrar numa rotina aonde você já não tem mais admiração, aonde você não tem mais paixão, você pode cair nesse engano de desvalorizar aquilo que Deus te deu. E aí quando você perde, você fica desesperado. A gente precisa aprender isso, porque esse menino está vivendo essa realidade. Esse menino está vivendo essa realidade, ele está pensando que a casa do pai já não tem mais valor, ele não está entendendo que a casa do pai tem plenitude para ele, não, ele desvaloriza aquilo que ele deveria valorizar. Entenda, querido, o mundo ele sempre parece oferecer uma liberdade, mas ele sempre vai entregar para você uma escravidão. Aquele menino tentou idealizar na sua mente uma falsa independência, uma falsa liberdade, mas na verdade ele estava caminhando por um lugar de perdição, por um lugar de escravidão, por um lugar onde ele viveria preso, acorrentado, um lugar onde haveria destruição na sua vida. Esse menino é quem tem e não valoriza o que tem. Nós precisamos valorizar a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus nos entregou e valorizar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Nós precisamos viver essa realidade. As pessoas perguntavam: quem é esse menino? Esse menino é alguém, que sujeita a sua identidade pela necessidade. Entenda o que eu vou falar para você aqui. O texto fala para nós que ele estava vivendo uma crise. A crise não era só dele, a crise era do país. E ele começou no verso 14 a passar necessidade. Entenda o que eu vou falar. E aí o texto fala para nós que ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E aquele cidadão da terra mandou ele cuidar de porcos. Cuidar de porcos.
O cenário aqui está montado numa cultura judaica. Judeu come porco? Judeu cria porco? Judeu cuida de porco? Não. Olha o que está acontecendo aqui. A oportunidade no meio da crise não era um sinal de provisão, mas era uma oportunidade dele cair em si e se lembrar quem ele era. A oportunidade ali não era uma provisão de Deus para, sanar a necessidade dele. Não. Era para despertar nele o entendimento de quem ele era, a identidade dele. Ele não deveria ter aceito, ele deveria ter se lembrado do Pai. Ele era para se lembrar de quem ele era. Ele deveria se lembrar da lei de Moisés. Ele deveria se lembrar da educação, dos princípios que ele tinha aprendido. Ei, querido, sabe o que eu estou falando para você? Tem coisas que não é para você aceitar, é para você se posicionar. Tem coisas que não é para você se conformar, é para você se afirmar. É para você falar: isso não é para mim, porque eu sou filho de Deus. Isso não é para mim, porque eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Isso não é para mim, porque Deus não me chamou para cuidar de porcos. Há um projeto maior para minha vida, e eu não vou aceitar isso. Ele demora para cair em si. Por que a gente demora para cair em si? Ele precisou desejar a comida dos porcos, mas aqui ele já poderia ter se posicionado. Não, ele aceita. No lugar de se posicionar, o que você está aceitando? Qual é as propostas que estão batendo a sua porta em meio à sua crise e à sua necessidade? Essas propostas que você acha que é uma provisão, eu estou aqui para falar para você, não é provisão não, porque a provisão de Deus não questiona os seus princípios. A provisão de Deus ou as oportunidades de Deus não vão ser contra os princípios dele. Ei, querido, sabe o que eu estou falando para você? É que o mundo vai oferecer e vai tentar te pegar pela necessidade, mas você precisa estar posicionado falando: ei, essa oportunidade não vem de Deus, é uma oportunidade para eu falar: isso não é para mim, isso não é para mim, eu sou filho de Deus. O rapaz que era filho se tornou agora um empregado, porque a sua necessidade fez esquecer quem ele era. O pecado tenta redefinir a nossa identidade, de filho para escravo, de amado para rejeitado. Esse menino estava rejeitado, e não sou eu que estou falando isso não, o texto está falando isso. Olha o que o texto diz para nós. O texto fala que ele estava ali, desejando as alfarrobas dos porcos, aquilo que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. De amado a rejeitado, ninguém lhe dava nada. Ninguém. De santo, esse menino estava derrotado. Sabe qual que é o perigo das necessidades? O perigo das necessidades é quando as necessidades governam a nossa vida. E quando as necessidades governam a nossa vida, nós aceitamos qualquer proposta. Nós negociamos aquilo que não é para negociar. Um exemplo disso é Esaú, que chega de um dia cansado, e aí o seu irmão está ali preparando um guisado, e ele fala assim: me dá um pouco desse guisado. E o irmão dele fala assim: eu te dou, mas você me dá o direito de primogenitura. Nós vamos fazer uma troca, eu te dou o guisado e você me dá o direito de primogenitura. Esaú aceita aquilo, por quê? Porque a necessidade estava governando a vida dele. Ele troca algo precioso por uma necessidade momentânea. Querido, sabe o que eu estou falando para você? Você não pode trocar o que Deus colocou nas tuas mãos por uma necessidade momentânea, por um prazer momentâneo. Você não pode ser escravo das suas necessidades. Você precisa saber e entender que Deus está acima das suas necessidades, e o Deus que pode gerar em você um novo, um vivo, um plano especial, esse Deus, Ele é capaz de fazer você superar toda e qualquer necessidade. Jesus poderia ter acertado o pão, já que ele tinha fome quando ele estava sendo tentado no deserto.
O diabo tentou na necessidade, sabe por quê? Porque as pessoas que querem o teu lugar vão tentar você, vão tentar derrubar você, vão tentar tirar você na sua necessidade. É quando vem a crise, é quando a necessidade vem. Ei, querido, você precisa entender que a necessidade, ela não pode governar a sua vida de maneira nenhuma, ela não pode. Por quê? Porque você foi chamado para se posicionar como filho de Deus. João capítulo 1, verso número 12, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo em Romanos 15 fala que nós recebemos o espírito de adoção. 1 de Pedro 2,9 fala que nós somos geração eleita. Ei, o que eu estou falando para você é que quem conhece a sua identidade em Deus, não negocia os seus princípios por necessidades momentâneas. Não negocia. Sabe, você nunca mudará a sua vida até você mudar aquilo que você acredita sobre você. Por isso que o diabo, ele vai tentar distorcer a sua identidade, para tentar levar você para um caminho de destruição. Mas quando Cristo entra na sua vida, Ele muda aquilo que você acredita a respeito de você, e aí Ele passa a mostrar para você, que você é filho de Deus, co-herdeiro com Ele, e a sua vida começa a mudar. Esse menino, mesmo sendo herdeiro, ele vive como um pobre, porque nunca descobriu a sua verdadeira identidade, até então. E muitos cristãos vivem abaixo daquilo que Cristo conquistou. Por quê? Porque eles se esqueceram do que são. Ei, eu tenho que te falar, a sua crise financeira não é você, o seu passado não é você, o seu pecado não é você, a sua queda não é você, quem define você é Cristo. Os seus traumas não te definem, o seu passado não define você, quem define você é Cristo. Aquele menino precisava entender isso, porque ele está passando necessidade, e isso é uma provação. Entenda o seguinte, filho, você será provado, e a provação será de forma lícita, no sentido de que você vai ter necessidade, como Cristo teve necessidade. Cristo teve fome depois de um jejum de 40 dias, e sabe o que o diabo falou para ele? Transforma essas pedras em pães. Na necessidade. Quem é esse menino? Esse menino é alguém que não tem controle dos seus desejos. Ele não tem controle dos seus desejos. Por que que ele sai da sua casa? Por que que ele sai da casa do seu pai? Porque ele não tinha controle sobre os seus desejos. Por que que ele pede parte da sua herança? Porque ele não tinha controle dos seus desejos. Por que que ele desperdiça todos os seus bens, vivendo uma vida de forma desenfreada? Porque ele não tinha controle dos seus desejos. E agora, diante dos porcos, ele não tem controle dos seus desejos. Porque o texto fala para nós que ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. O problema do filho não era a fome, o problema do filho eram os seus desejos. O problema dele é que ele estava desejando participar do que apenas os impuros participam. Ele estava desejando se alimentar daquilo que só os imundos se alimentam. O filho chegou num ponto de desejar a comida dos porcos, mas antes ele estava desejando independência, e agora sabe o que ele está desejando? Sobreviver. Eu quero apenas sobreviver. Por que que ele está vivendo isso? Porque o pecado, ele nunca para onde começou, ele sempre te leva mais longe, ele gera em você uma fome física, daqui a pouco ele está gerando uma fome espiritual. Quem perde o controle dos seus desejos, termina vivendo debaixo, ou melhor, abaixo daquilo que Deus planejou. É isso que ele está vivendo. A gente precisa entender algo. Santificação não é apenas mudança de hábitos.
Santificação é mudança de vontade. Santificação não é apenas, sabe, parar de fazer algo. Não, santificação é deixar de ter prazer naquilo que eu fazia. Esse menino está vivendo o quê? Vivendo uma realidade completamente distante daquilo que Deus tinha para ele. Não era o planejamento do pai, esse menino está cuidando de porcos. Não era o planejamento do pai, não passava na cabeça do pai, esse menino está desejando comer a comida que os porcos comiam. Ele negociou os seus princípios, ele se dobrou diante da necessidade, e agora ele está desejando, porque ele não tem mais controle. Sabe o que eu estou falando para você, querido? Que o seu desejo precisa ser governado pelo Espírito. Imagine se todos os seus desejos fossem satisfeitos. Imagina, se todos os desejos do ser humano fossem satisfeitos, nós não teríamos cadeia para prender tanta gente. A gente precisa entender isso. Nem tudo que nós sentimos deve ser alimentado. O que você está alimentando? A gente sente, porque tem uma carne em nós, e essa carne sempre tende ao pecado. Você sente. Eu costumo dizer que é como esse celular. Se eu começar a falar perto dele sobre futebol, o algoritmo, ele vai entender aquilo dali e vai me entregar notícias sobre futebol. Se eu começar a falar de pornografia perto dele, o algoritmo vai entender e vai começar a mandar para mim o quê? Pornografia. O que eu estou falando para você é que aquilo que você alimenta cresce na sua vida, mas aquilo que você não alimenta morre. E a maturidade espiritual consiste em dizer não para a carne. Por isso que o apóstolo Paulo em Gálatas 5,16 ele fala: andai no Espírito, e jamais satisfareis o desejo da carne. Verso de número 17: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Entenda isso. O texto que eu gosto muito, Provérbios 25, 28, como uma cidade derribada, sem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Ou seja, ele está vulnerável ao ataque do inimigo, ele está vulnerável às tempestades de areia, porque naquela época o que protegia uma cidade das tempestades de areia e do inimigo eram as muralhas. Quando eu não tenho domínio próprio, eu estou vulnerável. Aquele menino não tinha domínio sobre os seus desejos, ele estava vulnerável. Vulnerável a deixar a casa do pai, vulnerável a acabar com tudo que o pai tinha dado a ele, vulnerável a viver cuidando de porcos, vulnerável a desejar comer o que os porcos comiam. Ele estava vulnerável. Entenda, querido, a graça não elimina a necessidade de disciplina. A graça torna possível a sua disciplina. Você só ora por causa da graça, você só vence o pecado por causa da graça, você consegue dizer não para a carne por causa da graça. A graça possibilita a sua vitória sobre a carne, a graça possibilita a sua disciplina espiritual, vivendo uma vida de oração, de jejum, de meditação. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque aquilo que nós alimentamos cresce, e aquilo que nós deixamos de alimentar morre. Que desejo que você está alimentando? Uma fogueira, ela só cresce e só se mantém acesa porque tem lenha. Assim são os nossos desejos. E deixa eu te falar algo: o diabo e o pecado nunca vai dizer para você, já basta. Nunca. O pecado e o diabo sempre vai falar assim, dá mais um pouco. Vamos mais um pouco.
É aquilo que aquele menino estava vivendo. Ele primeiro desperdiça tudo. Depois ele se ajunta a um dos trabalhadores e recebe uma proposta para cuidar de porcos. Ele vai e cuida dos porcos. Agora ele está desejando comer as alfarrobas dos porcos. Se ele não cai em si, ele come. Tem muita gente comendo o que os porcos estão comendo, por quê? Porque ainda não caíram em si, porque ainda não entenderam que foram escolhidos para estar na casa, que foram escolhidos para estar na mesa, mas como escravos de uma vida desenfreada, estão se consumindo e vivendo uma vida na mesa com os porcos. Quem alimenta a carne sempre vai estar faminto da presença de Deus. Eu termino falando para você que o momento decisivo acontece no verso 17. Caindo em si. O milagre não começou antes, não começou na hora que ele está ali voltando para a casa do Pai. Não, o milagre começou quando ele cai em si. Quando ele cai em si. Começou quando ele começou a entender o que estava acontecendo ali. Ele fala: o que eu estou fazendo aqui? Enquanto ele cuidava dos porcos, ele estava distante do Pai. Mas quando ele cai em si, ele decide se levantar. Há uma necessidade de você cair em si, para você conseguir se levantar. Ninguém se levanta se não cair em si antes. Ninguém se levanta sem olhar e falar assim: eu tinha, mas não valorizei, agora eu não tenho mais. Ninguém se levanta antes de pensar: eu aceitei, eu negociei a minha identidade por causa da minha necessidade. Eu negociei os meus princípios. Ninguém se levanta antes de entender que o desejo consumiu a sua alma a ponto de você dar vazão na carne e aceitar realidades desumanas. Porque um escravo na época de Jesus, ele tinha pelo menos direito de casa e comida. Aqui ninguém dava nada. Ele está vivendo uma ideia, um cenário de algo desumano, completamente distante. Ele está ali, longe, distante, faminto, sujo, humilhado. Ele está ali. Mas a boa notícia é que ele cai em si. Deixa eu falar algo para você. Você não precisa chegar no estágio de querer desejar o que os porcos comem para cair em si. Você pode cair em si nas propostas que o mundo está fazendo para você, tentando corromper você e te jogar para cuidar de porcos. Você pode cair em si aí. Você pode cair em si antes de chegar num ponto de humilhação, de destruição. Você pode cair em si. A boa notícia do Evangelho é que a sua história como filho não precisa terminar num chiqueiro. Não precisa terminar cuidando de porcos ou desejando o que os porcos comiam. Não, a boa notícia do Evangelho é que a roupa que você vestia está guardada. A boa notícia do Evangelho é que você tem lugar na mesa. Como filho, você pode ser restaurado, você pode ser perdoado. Ei, ninguém põe um anel largo na mão do outro. O seu anel está guardado, a sua sandália está guardada, a sua roupa está guardada. A boa notícia do Evangelho é que nós conseguimos sair do lugar que nós estamos, do chiqueiro que nós estamos, e podemos voltar para a casa do Pai.
Jesus não termina a história desse menino no chiqueiro, Jesus termina a história desse menino na casa do Pai. E sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Talvez hoje nós estamos cuidando de porcos emocionais, porcos de pecados escondidos, cuidando de vícios, de culpas, cuidando de relacionamentos que Deus nunca aprovou. E Jesus está dizendo para você nessa noite: você pode cair em si, você pode parar de cuidar de porcos e voltar para a casa do Pai, porque a restauração começa quando nós reconhecemos que fomos feitos para a mesa e não para o chiqueiro. Você não foi feito para o chiqueiro. Ei, eu falo profeticamente, você não foi feito para relacionamentos que estão destruindo a sua vida e te levando para a lavagem, para a imundícia, para o pecado. Você não foi feito para viver nessa condição, você já experimentou. Nós não estamos falando de alguém que não experimentou Jesus, nós estamos falando de alguém que comeu na mesa com o Pai, de alguém que conhecia a casa do Pai, de alguém que sabia como o Pai geria aquela casa, de alguém que conhecia o coração do Pai. Ele conhecia. Então sabe o que eu estou falando para você nessa noite? Que quem conhece o amor do Pai não consegue mais viver ou pensar que o chiqueiro é o seu lar. Ei, eu estou aqui para falar para você nessa noite, que você que conhece a casa do Pai, a mesa do Pai, não vai conseguir mais chamar o chiqueiro de seu lar. Não vai. Você vai se levantar e deixar os porcos para trás, e vai voltar para a casa do Pai, porque ainda há um Pai esperando você de braços abertos, ainda há um Deus esperando você de braços abertos. Eu quero convidar você a ficar em pé onde você está aí. Para pensar no que essa palavra falou ao teu coração. Para pensar nas condições que talvez hoje você está vivendo. Você não foi chamado para ficar cuidando de porcos, muito menos para desejar as alfarrobas que os porcos comiam. Você não foi chamado para isso. Agora, se você não entender que a presença de Deus tem valor, se você não entender que a presença do Pai tem valor, você vai ficar condicionado a estar diante de um chiqueiro. Se você não entender que a sua necessidade não pode dominar você a ponto de você negociar os seus princípios, aquilo que você crê, aquilo que você foi educado, você foi ensinado pela palavra de Deus. Se você não entender isso, você vai se submeter a cuidar de porcos. Se você não entender que você precisa controlar os seus desejos, porque se você for dar vazão aos seus desejos, você vai caminhar por uma vida desenfreada, de destruição, de perdição, de imundícia. Se você não entender que o Espírito Santo, ele se move em você, para que o seu espírito domine a sua carne, você vai negociar com o diabo. Você vai aceitar as coisas que o inimigo e o mundo está colocando diante de sua mesa, você vai aceitar. Se você não entender que você precisa ter prazer no Senhor, é isso que o salmista diz no Salmo de número 1, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ei, você precisa entender que não é só deixar um hábito, mas é governar os seus desejos a ponto de você ter prazer de estar na casa do Pai.
Não espere perder tudo para estar na casa do Pai. Não espere acabar com tudo. Não espere viver uma vida diante dos porcos para viver na casa do Pai, para dar valor na casa do Pai. Não. Você precisa dar valor agora. Então eu quero orar com